Podemos. Vamos lá. Pus para gravar aqui, foi para a gravação. Hoje a gente vai falar sobre o conceito de área, explicar o que é cálculo de área de figuras planas. Hoje tem bastante coisa para falar. Aí aqui em casa tava assim, no celular tinha internet, na televisão também, no computador não. Reiniciei a internet, agora só tem no computador, a televisão parou de funcionar e o celular também. Não dá para entender. Tá de implicância. Tá, não, e tá assim já tem uma semana já. Acho que eu vou ter que pedir o pessoal para vir aqui. Vamos lá então. A gente vai aí o capítulo 19, que é áreas de superfícies planas, tá? Eu vou começar falando sobre o conceito de área propriamente dito, tá? Cada coisa que a gente quer medir, a gente às vezes vai ter um instrumento para fazer aquela medição adequado, tá? Então, igual a gente tem lá uma régua, tem uma balança com quilos, tem unidade de medida de volume, então a gente também vai ter uma unidade de medida para a área. E a nossa unidade de medida de área, a gente vai ser o quadrado unitário, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês como é que vai funcionar isso daqui, tá? Só para a gente ter o conceito de área, tá? Vamos lá. Bom, vamos falar que isso aí tá ficando devidamente espaçado, né? A gente tem um retângulo aqui, tá? E vamos falar que esse retângulo, vamos falar não, ele tem 2 de largura e o comprimento vai ser 1, 2, 3, 4. A gente sabe que a área desse retângulo é 2 vezes 4, né? A área de um retângulo é o valor de um lado vezes o outro. E aí esse 2 vezes 4 aí pra gente vai dar 8 unidades de área, ok? Boa noite. Boa noite, professor, tudo bem? Tudo bem com você? Estou bem também, obrigada. Por nada. Então, olha só, a área de um polígono, de um retângulo, é um lado vezes o outro. Se tem 2 de largura e 4 de comprimento, a área vai dar 8 unidades de área, ou se tiver unidade de medida, pode ser centímetros quadrados, metro quadrado e assim por diante. Mas o que isso significa? Se eu dividir o retângulo aqui em partes, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4, a gente vai ver que aqui eu vou ter 8 quadrados unitários. 1, 2, 3, 4, até chegar no 8, né? 5, 6, 7 e 8. O que eu estou querendo dizer com isso? Quando a gente fala em área, a gente tem uma unidade de medida que é o quadrado unitário. E eu falar em área significa o seguinte: significa eu dizer quantos quadrados unitários são necessários para preencher um espaço, tá? Então, o conceito de área em geometria plana é a quantidade de quadrados unitários para preencher uma região, tá? Aí com ela a gente pode fazer várias medidas, né? Vamos voltar aqui, por exemplo. Vamos falar que isso aqui é um jardim que a gente quer fazer em casa de 2 metros de largura por 4 de comprimento. Então a área dá 8 metros quadrados. E vamos falar que lá na loja vende peça de grama de 0,5 por 0,5, tá? Então aí a gente ia ter um quadrado unitário. Para preencher um quadrado unitário de 1 por 1 metro, a gente ia gastar 4 peças dessa, né? 0,5, de 0 até 0,5, de 0,5 até 1 dá mais 1, né? Então, 2, 3, 4. Então, para cada metro unitário, que aqui a gente tem 8 metros quadrados de área, então.
Para cada quadrado unitário eu gasto 4 peças. Então eu poderia chegar numa loja de jardinagem e falar assim, ó, só a peça é de 0,5 por 0,5, minha área é 8 metros quadrados. Cada metro quadrado cabe 4 peças dessas, então vai ser 4 vezes 8. Eu quero exatamente 32 placas de grama para preencher essa região. E assim funciona com grama, assim funciona com piso, assim funciona com tinta para parede, que a tinta tem um rendimento de metro quadrado que ela cobre, tá? Então, entre outras palavras, está falando assim, eu vou gastar tanto para preencher cada quadrado unitário. É isso que fala o rótulo de uma tinta, né? Rende até tantos metros quadrados de cobertura, ou seja, tantos quadrados unitários eu consigo pintar com essa tinta. Então, esse é o conceito básico de área, né? Quantos quadrados unitários serão necessários para preencher uma região. E aí a gente vai pegar e tudo a gente vai basear num retângulo, tá? Um retângulo a gente sabe que a área dele é um lado vezes o outro, ou pode ser base vezes altura, tanto faz, tá? Vamos ver aqui no livro o que ele vai falar para a gente ir acompanhando aos poucos também, tá? Eu pulei algumas partes aqui para a gente ir direto para a parte de área, os cálculos que vão aparecer mais para a gente quando vocês estiverem atuando em sala de aula, tá? Enfim, vamos lá. Deixa eu ver aqui, ó. Área de polígonos, né? Então, o primeiro polígono que a gente vai trabalhar é o retângulo, e a área de um retângulo é um lado vezes o outro, ou pode ser base vezes altura. Ah, Mauro, mas por que pode ser base vezes altura? O retângulo, ele tem os 4 ângulos internos de 90 graus. E quando um segmento sai de um lado e chega no outro fazendo 90 graus, aí a gente fala que esse segmento é a altura, tá? Então tá aqui, ó, o retângulo, definição de ser retângulo. Tem todos os ângulos internos de 90 graus. Ok. Os lados opostos são paralelos e têm a mesma medida. Então, se eu chamar aqui de B, aqui também é B. E se eu chamar aqui de H, aqui também é H. Então, a área de um retângulo, eu sei que é base vezes altura, tá? Que vai dar a quantidade de quadrados unitários e a gente mostrou que funciona, né? O retângulo anterior tinha 2 por 4, a gente calculou, deu 8. E quando a gente dividiu em quadrados unitários, também deu 8. E a gente vai tentar basear todos os outros polígonos no retângulo, tá? Que é o polígono que a gente sabe calcular a área. Tá, aí eu já dei um exemplo, eu falei lá dos pisos, né? E de como calcular a área. Então, olha só, se fosse um retângulo onde a base mede 3 e a altura 2, então a área é ser 2 vezes 3 dá 6 unidades de área. Ou se fosse metros quadrados, tá? Se verem um Uzinho e um A abreviado, é unidade de área, ok? Outro ponto, vamos para o quadrado agora. O quadrado ele tem todos os lados iguais, tá? Então a gente pode chamar aqui tudo de L, L, L e L. O quadrado também tem todos os ângulos internos de 90 graus e o quadrado satisfaz todas as condições para ser um retângulo. Um quadrado é um tipo de retângulo. O que precisa para ser retângulo? Todos os ângulos medindo 90 graus. O quadrado tem. E os lados opostos têm a mesma medida. Aqui mede H, aqui mede H, aqui mede B e aqui mede B. Repara, ó, esse lado aqui é o oposto de cá. Mede L, mede L. Esse aqui também mede L e mede L. Então ele satisfaz as condições para ser um retângulo. Lados opostos com a mesma medida e ângulos internos de 90 graus. Então, assim como o retângulo, a área de um quadrado é um lado vezes o outro,
só que aqui no caso os lados são iguais. Então a gente vai ter L vezes L dá lado ao quadrado, tá? A gente poderia ter um quadrado de lado 4, que é um quarto padrão de 4 metros de largura e 4 de comprimentos, né? Um quarto de um tamanho mediano para bom. Aí daria 16 metros quadrados de área, tá? Aí assim, então um quadrado é um tipo de retângulo, mas um retângulo não é um tipo de quadrado. Porque o quadrado, além de ter todos os ângulos de 90, ele tem que ter todos os lados com a mesma medida. Já o retângulo não precisa ter todos os lados com a mesma medida, só os lados opostos. Agora o livro deve ir para o triângulo, e o triângulo vai ser bem importante para a gente. Vamos ver. Ele foi para o paralelogramo primeiro. Tá bom, então vamos fazer o paralelogramo também, tá? E vamos conseguir chegar na fórmula do paralelogramo de área. Opa, não é aqui não. É de cá. Então a gente tem que pegar o paralelogramo e conseguir deduzir a fórmula dele, pensando que a gente tem como base o retângulo, tá? Do jeito que essa figura aqui tá, eu não sei calcular a área dela, tá? Eu vou descer um segmento que pega nesse vértice aqui e chega fazendo 90 graus com a base. Opa, mas aí não ficou legal. Aqui. Pronto. Esse segmento bem aqui, ele chega a fazer 90 graus, então ele é a altura. Agora veja bem, essa parte aqui do retângulo, eu posso recortar ela e colar ela aqui, tá? Vamos fazer exatamente isso. Eu vou voltar lá e vou pegar de novo o nosso retângulo. Ou pego daqui mesmo. Não, vou pegar daqui mesmo. Bom, que aqui dá para recortar e colar. No quadro não dá para fazer isso não. Eu teria que deixar ele no mesmo tamanho exato. Só aumentar um pouquinho a largura. Aí, pessoal, essa parte aqui da esquerda, eu vou recortar ela e colar ela de cá, tá? Aí a gente vai pegar essa parte da esquerda e vai colar ela de lá. Opa. Quando a gente faz isso, vamos ver se vai dar certo. A gente vai observar que quando eu fiz isso, eu formei um retângulo. Até que deu certo, não ficou ruim não. Eu peguei essa parte aqui, recortei ela de cá e colei ela de cá. Então essa parte aqui de vermelho, que está rachurada, veio para cá e a gente fechou assim um retângulo. O que eu estou querendo dizer? O paralelogramo eu posso recortar uma parte dele e colar do outro lado e ele vira um retângulo, tá? Aonde embaixo vai medir B e aqui mede a altura, porque sai de um ponto e chega no outro fazer 90 graus, então é a altura, tá?
e em cima médio B. Repara que esse pedacinho que eu recortei à esquerda, depois eu colei o mesmo pedaço à direita. Então aqui, ó, a área do paralelogramo, já que eu posso transformar ele num retângulo, é base vezes altura. Tá? Aí no final da aula eu vou fazer exercício de calcular a área, tá? Aí eu vou dar exemplos e a gente vai fazer cálculos com os números sem ser só letras. Aqui então a gente está deduzindo as fórmulas. Área de paralelogramo, base vezes altura, nada mais, tá? E aí repara o seguinte, o paralelogramo, os lados opostos têm a mesma medida. Esse aqui mede B, aqui em cima mede B. Se esse lado aqui mede A, aqui mede A. Só que os ângulos não necessariamente precisam medir 90 graus. Os ângulos podem medir tanto que for, tá? Esse ângulo aqui vai ter a mesma medida desse de cima. E esse aqui da esquerda tem a mesma medida da direita embaixo, tá? Os ângulos opostos têm a mesma medida. Só isso. Mas não precisam valer 90 graus. Vamos para a próxima figura aí. Aí, nessa definição, a gente teria que um retângulo é um tipo de paralelogramo, mas um paralelogramo nem sempre vai ser um retângulo, tá? Continuando aí. E aí vamos falar do triângulo, tá? A gente vai ter que calcular a área de triângulo e também especificamente a área de triângulo equilátero, tá? É isso, tá? Quando vocês forem trabalhar com geometria plana, Teorema de Pitágoras é extremamente importante e o triângulo equilátero aparece muito, tá? Então primeiro vamos falar de um triângulo qualquer, área de triângulo, tá? E aí depois a gente fala do triângulo equilátero, que ele vai ter suas características especiais. Então vamos pegar aqui, eu quero começar pegando um retângulo, porque eu sei trabalhar com retângulo, tá? Onde aqui é base, aqui é altura, os ângulos internos medem 90 graus, que é a altura. E eu vou traçar uma diagonal aqui nesse retângulo. Essa diagonal, ela divide o retângulo exatamente ao meio, tá? Então a área do retângulo todo é base vezes altura. Só que o retângulo foi dividido em dois triângulos iguais, tá? Porque a diagonal divide ao meio. Se os dois triângulos são iguais, a área deles é a mesma. Se a área do todo é base vezes altura, a área da metade, que vai ser um triângulo, vai ser base vezes altura sobre 2, tá? Então, com isso a gente vê que a área de um triângulo qualquer é sempre base vezes altura sobre 2, tá? Só que por muitas vezes, às vezes a gente não tem como achar altura. O exercício ele sempre tenta o quê? Esconder informações. Porque se tiver toda a informação, é só colocar na fórmula e já era. Não tem graça, né? Não tem nenhum pingo de diversão. Então aí a gente tem que a área de um triângulo qualquer é base vezes altura sobre 2. E aí agora a gente vai para o triângulo equilátero. Tá? O que é o triângulo equilátero? O triângulo equilátero é um triângulo que tem todos os lados com a mesma medida e todos os ângulos internos com a mesma medida também. Então vamos fazer aqui o triângulo equilátero. Ou pelo menos que ele seja próximo do triângulo equilátero, né? Aí a gente tem aqui nosso triângulo equilátero, lado, lado e lado. O triângulo equilátero vai aparecer muito e quando ele aparecer, a altura não será dada, tá? O nosso desafio é
Se eu sei o valor do lado do triângulo equilátero, eu sei a altura. E se eu sei o valor do lado do triângulo equilátero, eu também sei calcular a área, tá? Por exemplo, se for um triângulo equilátero de lado 6, a área vai ser 36 raiz de 3 sobre 4. E se é um triângulo equilátero de lado 6, a altura dele vai ser 6 raiz de 3 sobre 2. Eu sei isso porque eu sei quais as fórmulas que me dão o valor desses itens. Ah, Mauro, na hora tem como eu achar? Tem através do teorema de Pitágoras, mas tendo a fórmula é mais rápido. Então vamos lá. Se eu quisesse calcular a área desse triângulo equilátero, a área seria base vezes a altura sobre 2. Então a área seria base vezes a altura sobre 2. Sobre 2. A base é o valor do lado do triângulo equilátero. A altura eu não tenho, sobre 2. A ideia é a gente calcular tudo de triângulo equilátero dependendo só do valor do lado, tá? Então eu tenho que descobrir aqui o valor da altura. Se eu descobrir o valor da altura, eu consigo. Aí observa aqui, vamos chamar esse triângulo aqui de A, B, C e esse ponto aqui de M, tá? A altura no triângulo equilátero, ela sai de um vértice e o pé dela divide o lado ao meio. Então quer dizer que essa parte aqui, que eu acabei de colorir de azul, ela mede o valor do lado sobre 2. Então aqui vai medir L sobre 2, tá? Essa parte aqui mede o valor do lado sobre 2. Então, se é um triângulo equilátero de lado 6, essa parte aqui mede 6 sobre 2, 3. E aí, ó, aqui mede L sobre 2, aqui L, aqui H. Eu vou aplicar o teorema de Pitágoras no triângulo AMC. A hipotenusa mede L. Então, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, é igual a H ao quadrado, mais esse outro lado aqui mede L sobre 2 ao quadrado. Se eu resolver isso aqui e isolar a altura, eu vou conseguir falar o valor da altura dependendo do valor do lado. Resolvendo aí, então vai ficar L ao quadrado é igual a H ao quadrado mais L sobre 2 ao quadrado vai ficar L ao quadrado sobre 4, tá? E aí, o que eu vou fazer aqui? Para eliminar a fração, eu vou multiplicar toda a equação por 4, tá? Número decimal a gente tem eles para transformar em fração, fração a gente tem elas para eliminar elas, tá? Multiplicando todos os elementos por 4, então eu vou ter isso aqui, ó. 4L ao quadrado é igual a 4H ao quadrado. E 4 vezes L ao quadrado sobre 2, o 4 de baixo corta com um 4 aqui. Então aqui vai ficar só o L ao quadrado, ok? E aí agora a gente resolve. Esse L ao quadrado que está aqui positivo vem somando. 4 menos 1 dá 3. 3L ao quadrado é igual a 4H ao quadrado. O 4 passa dividindo. Então, 3L ao quadrado sobre 4 é igual a H ao quadrado. E o H passa como raiz, tá? Então, a altura vai ser raiz quadrada de 3L ao quadrado sobre 4. Daí a gente vai ter que a altura vai ser igual. Bom, raiz de L ao quadrado é L. Raiz de 3 não tem raiz exata, a gente deixa lá. E a raiz de 4 é 2. A altura de um triângulo equilátero é sempre lado raiz de 3 sobre 2. O que isso está querendo dizer? Se é um triângulo equilátero de lado 5, a sua altura vai valer 5 raiz de 3 sobre 2. E eu não vou precisar fazer essas contas, é só substituir, tá? A altura é o resultado desse teorema de Pitágoras, ok?
esse é um triângulo equilátero de lado 7. Então, sua altura vai ser 7 raiz de 3 sobre 2. E assim por diante. Vamos seguir. Eu já sei como é que acha a altura. Agora eu vou achar a área, então. Tá? Olha só. Para achar a área, né, base vezes a altura sobre 2, a base mede L. A altura, a gente viu que vale L raiz de 3 sobre 2. Então, base vezes a altura, tudo dividido por 2. Tá? Então, aí a gente vai ter que a área vai ser igual L vezes L, L ao quadrado. Raiz de 3. Então, L ao quadrado vezes raiz de 3. Se eu estou dividindo por 2 e dividindo por 2 de novo, é dividir por 4. Sobre 4. Então, a área de um triângulo equilátero vai ser sempre o valor do lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Essas são as duas fórmulas de triângulo equilátero e vão ser usadas exaustivamente. Tá? Por exemplo, se é um triângulo equilátero de lado 5, sua área vai ser 5 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, vai ser 25 raiz de 3 sobre 4. Se é um triângulo equilátero de lado 10, o lado do triângulo mede 10. Né? Triângulo equilátero tem todos os lados com a mesma medida. Então, se é um triângulo equilátero de lado 10, sua área vai ser 10 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, vai dar 100 raiz de 3 dividido por 4. Quando der para dividir, vocês dividem, tá? Então, tá aí o nosso triângulo equilátero. Agora vamos pro próximo, porque a gente tem que ver todos e eu ainda quero fazer exercício, né? E torcer para minha internet continuar funcionando. Aqui no meu celular continua sem até agora, mas vamos lá. Não sei se tem como isso, mas aqui em casa a internet não está funcionando no celular, mas está funcionando só no computador, então que assim continue. Então, a gente viu o triângulo. Vamos pro trapézio agora. Aí ele falou do triângulo e triângulo equilátero, tá? Ó, triângulo qualquer, triângulo equilátero, né? Vamos pro trapézio. Vou pegar o desenhozinho aqui do trapézio. Esse trapézio do livro tá meio torto, hein? Nem no livro o trapézio ficou certo. Que dirá o nosso, né? Vamos lá para a área de trapézio. Eu tô dando só uma justificada do porquê das fórmulas, tá? Esse trapézio desse livro não tá muito bom, não. Vamos voltar. Vamos tentar fazer o nosso. Esse aqui eu não gostei, não. Tá torto esse trapézio. Se o nosso não ficar tão torto quanto o do livro, já tá valendo. Bom. Ainda ficou torto. Ai. Vamos voltar. Eu tenho que abrir mais um pouquinho o compasso. Bom, é o melhor que deu para fazer. Vamos falar o seguinte, nesse trapézio aqui em cima, eu vou chamar o tamanho dessa aqui de Bzinho, base menor, essa aqui de base maior, e o nosso desafio é transformar isso aqui em um retângulo. Porque eu sei
calcular a área de retângulo. Eu vou descer aqui um segmento que vai sair desse vértice e chegando no lado oposto, fazendo 90 graus, que vai ser a altura, tá? E repara o seguinte, e essa parte aqui vai ser a parte rachurada. Eu vou recortar essa parte aqui e vou encaixar ela de cá, tá? Então imagina que eu tô tirando essa parte toda aqui e vou colar de cá. Só que essa parte rachurada ela vai ter que vir cá para cima, tá? Então vamos lá. Vamos pegar daqui. Isto. E aí agora eu vou completar aqui a mão mesmo. Essa parte aqui coloridinha, ela vai vir para cima para encaixar aqui. Já a altura, ela vai estar de cá, tá? E aí a gente formou um retângulo. Observa que o 90 graus era aqui, agora ele vai estar lá em cima também, tá? E a mesma altura que está aqui está de cá. Então a gente tem um retângulo. E aí a pergunta que fica é quanto que vale a parte de cima e quanto que vale a de baixo, tá? Observa que aqui não mede, aqui embaixo não mede mais Bzão, porque eu tirei um pedaço daqui de baixo e passei para cima. E aqui em cima também agora mede maior que Bzinho, porque desse ponto aqui até esse aqui, daqui até aqui é o Bzinho, só que eu adicionei um pedaço aqui, tá? Então, em tese, eu tirei uma parte da base de baixo e coloquei na base de cima. E as duas partes ficaram tendo o mesmo tamanho, tá? Como que a gente vai entender qual que é o valor? O valor não é igual? Por exemplo, vamos falar que uma pessoa ganha R$ 1.000 e a outra R$ 2.000. Se eu vou passar a somar o salário das duas e dividir para as duas terem o mesmo, então seria 1.000 mais 2.000 sobre 2, que eu vou juntar as partes e elas vão ficar iguais. Uma aumenta, outra diminui, né? Então 1.000 com 2 dá 3, dividido por 2, 1.500. Então, como a parte de cima aumentou e a de baixo diminuiu, aqui em cima vai ser Bzão mais Bzinho sobre 2. É como se eu tivesse somado a parte de cima com a de baixo e dividido ao meio para ficar igual em cima e embaixo. Então aqui embaixo também é Bzão mais Bzinho sobre 2. Aí vocês observem que virou um retângulo. Área de retângulo, base vezes altura. Então aqui a área do paralelogramo vai ser base, a minha base mede Bzão mais Bzinho sobre 2, vezes a altura. Então a área de paralelogramo vai ser Bzão mais Bzinho sobre 2 vezes a altura. Tá? Daí que vem a fórmula. E aí o livro, obviamente, a mesma fórmula, né? Bzão mais Bzinho sobre 2 vezes a altura. Vamos lá. Losango. Agora o próximo polígono que a gente vai falar é o losango. Vamos deixar grandão assim mesmo, tá bom? O losango tem duas diagonais. Uma diagonal menor e uma diagonal maior. Vamos apagar esse D2 aqui, vamos pôr um Dzão,
Então a gente tem diagonal maior e diagonal menor. Essas diagonais elas se encontram no ponto médio, tá? Aqui onde encontra as diagonais, esse segmento de cima tem a mesma medida do de baixo e esse à esquerda tem a mesma medida do de baixo, tá? E aí observa o seguinte, eu posso dividir esse losango aqui para eu calcular a área dele, tá? Ó. Vamos dividir ele na metade da esquerda e na metade da direita. Se eu quiser a área do losango, é só calcular a área desse triângulo da esquerda e multiplicar por 2, porque esse triângulo da esquerda tem a mesma medida do triângulo da direita. Então, a área do losango é a área desse triângulo da esquerda vezes 2, porque são duas peças. A área aqui vai ser o quê? Base vezes altura sobre 2. A área de triângulo, né? E aí agora a gente vai substituir então 2 vezes. A base mede o quê? A base mede a diagonal maior. A altura, pessoal, é essa parte aqui que eu acabei de colorir de azul. A altura, ela não é o desenho todo. O desenho todo vai até lá. A altura é metade do desenho. Então, a altura é desenho sobre 2. Então, base mede desão, altura desenho sobre 2. Base vezes altura sobre 2. E aí, então, a gente vai ter que a área do losango veja bem, esse 2 que está aqui fora multiplicando pode cortar com esse dividindo. Então, a área do losango vai ser desão vezes desinho sobre 2. A gente vai calcular a área do losango em função do tamanho das diagonais, tá? Então, desão vezes desinho sobre 2 me dá a área do losango, tá? Vamos continuar aí, então. Vamos lá, que já deve estar quase chegando nos exercícios. Polígono regular, vai faltar o hexágono. A área do hexágono. Pô, o livro podia ter me dado ao menos um hexágono aqui, né? Falta só o hexágono. Deixa eu ver se eu pego algum hexágono aqui dos exercícios. Nenhum, hein? Poxa vida. Então vamos voltar. Vamos lá. Então falta o hexágono. Aí eu vou falar do hexágono e fazer alguns exercícios, e na aula que vem a gente vai continuar fazendo exercícios sobre essa parte de cálculo de área que vai cair bem na prova, tá? Posso falar de círculo também e fazer exercícios na próxima aula para a gente dar uma preparadinha para a prova. Vamos desenhar o nosso hexágono aí, né? Pelo menos tentar fazer o hexágono. O que der, né? Então a gente vai estar falando de um hexágono regular. Um hexágono é regular quando ele tem todos os lados com a mesma medida. E aqui a gente finge que está todos os lados com a mesma medida, ok? Vamos lá. Então, L, 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 L e L. A gente diz que ele é regular porque ele tem todos os lados com a mesma medida. E a gente também, às vezes a gente depara com alguma figura plana que a gente não sabe calcular a área dela, mas a gente pode dividir ela em partes que a gente sabe calcular, tá? O hexágono regular, ele pode ser dividido em 6 triângulos. E esses 6 triângulos vão ser os 6 equiláteros, tá? Eu marquei aqui, esse ponto é o centro do hexágono, tá? Então, observa só.
Era para ficar tudo retinho, tá? Mas, enfim. Se eu dividir o hexágono, ele será dividido em 6 partes, que serão 6 triângulos equiláteros, de lado L, tá? Ah, Mauro, como que você sabe que vai ser tudo igual? Porque aqui a gente vai ter uma volta toda, nesse ângulo aqui. A volta toda é 360 graus, ou seja, esses ângulos de cima medem 60 graus. E os de baixo, todos têm que ter a mesma medida, porque é um hexágono regular, tá? Então, se aqui mede L, aqui também mede L, aqui também mede L. Então, a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a área do hexágono, ela vai ser 6 vezes a área de um triângulo equilátero. Ela é 6 vezes a área de um triângulo equilátero. A área de triângulo equilátero é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, a área do hexágono vai ser... O 6 eu posso simplificar com 4, dividir por 2 em cima e embaixo. Então, aqui vai ficar 3, L ao quadrado, raiz de 3, e o 4 dividido por 2 dá 2, né? Eu dividi por 2 em cima e embaixo. Então, a área do hexágono regular é 3 vezes L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Eu guardo isso? Não, de forma alguma. Eu só guardo que é 6 vezes a área de um triângulo equilátero, porque aí eu só tenho que guardar a área do triângulo equilátero e multiplicar por 6, tá? Vamos lá. E aí, ó, vai ser a mesma coisa do livro. Tá aqui, ó. 3 raiz de 3 vezes o valor do lado ao quadrado sobre 2, né? Só que eu prefiro fazer isso aqui. É 6 vezes a área de um triângulo equilátero, porque o hexágono ele é decomposto em 6 triângulos equiláteros. Tá? Calculando a área aqui. Vamos lá. Exercícios. Vamos lá, vamos fazer lá. É só para calcular a área e o exercício deu as informações aí. Tá? Vai ter alguns exercícios melhores, mas o livro começa com os exercícios bem simples, né? O Jobert falou que prefere na prova os mais difíceis. Lógico, tem que ser, né, não? Pois é, né? Vamos preparar aqui que depois o concurso fica fácil, né? Mas da prova vai estar tranquilo. Área de quadrado. Quadrado tem todos os lados com a mesma medida. É um lado vezes o outro. 6 vezes 6, 36 centímetros quadrados. Acho que estava unidade de medida centímetros. Área de retângulo. É um lado vezes o outro. 5 vezes 8. 5 vezes 8, 40 centímetros quadrados. Área de paralelogramo. É base vezes altura, tá? Repara que a altura é este segmento. Aqui ficou longe. Pera aí. Vou ter que fazer a mão. A altura vai ser o segmento que vai sair daqui, de cima, desse vértice aqui, e vai vir até aqui embaixo, fazendo 90 graus. A altura que no caso o exercício me deu é 3. Então, é base vezes altura. Então, vai ser a base mede 6, a altura mede 3, vai dar 18 centímetros quadrados. Observa que alguns exercícios ele não vão dar altura, mas ele vai te fornecer esse lado e alguma maneira de você definir quanto que mede isso daqui, né? E aí você tendo quanto que mede essa parte aqui, vamos supor que aqui é 4, sei lá. 4 é muito, né? Sei lá. 2. Aí a gente teria um triângulo retângulo que eu aplicaria o teorema de Pitágoras para achar a altura, tá? Então o paralelogramo geralmente ele não dá altura, mas ele te dá essa partezinha aqui, aí aplica um teorema de Pitágoras e acha a altura. Vamos para o próximo. Você vai voltar mais pra frente, professor? Você fala em outras disciplinas?
É, Semestre que vem, geometria espacial. Inclusive eu já tô no limite para eu montar um material para fazer a disciplina. Eu tô precisando arrumar um tempinho para produzir o material. Mas sim, legal. eu gosto bastante das geometrias. Plano, espacial, analítica, eu gosto muito, sabe? E a maioria da galera gosta da álgebra, eu já prefiro a geometria mesmo. Legal. Vamos pro próximo aí. Esse aqui já começou a melhorar um pouquinho. Porque no quadrado aqui na letra E, ele não deu o valor do lado, ele deu a diagonal, então nós vamos ter que achar o lado, tá? Então vamos lá. O primeiro aqui, a letra D falou que é um losango. E a diagonal maior mede 8 e a diagonal menor mede 6. A área de losango é Dzão, que mede 8, vezes Dzinho, que mede 6, sobre 2, né? Então, que 6 vezes 8 dá 48, né? Ou pode simplificar, 8 dividido por 2 dá 4. 4 vezes 6 dá 24. Então, 24 centímetros quadrados. A letra E é um quadrado. Distorceu porque eu copiei e colei. Mas é um quadrado a letra E. E tá falando, né? E o exercício ele me deu a diagonal. Esse segmento aqui, que eu colori de azul, vale 8. E se ele é um quadrado, todos os lados têm a mesma medida. E os ângulos medem 90 graus. Então significa que aqui à esquerda eu tenho um triângulo retângulo de hipotenusa 8 e catetos L. Então, aplicando o teorema de Pitágoras, hipotenusa ao quadrado, 8 ao quadrado, é igual a L ao quadrado mais L ao quadrado. Então, vou ter que 64 vai ser igual a 2L ao quadrado, 2 passa dividindo, então que vai dar 32. 32 é igual a L ao quadrado, então o lado mede raiz de 32, tá? Já a área, pessoal, repara, o lado não mede raiz de 32, a área não é um lado vezes o outro, então a área vai ser raiz de 32 vezes raiz de 32 dá 32, tá? 32 centímetros quadrados, a área do quadrado. Então aqui o exercício, em vez dele dar o lado, ele deu a diagonal, só para a gente ter que fazer uma continha para descobrir o valor do lado. Já aqui, olha só, losango é Dzão vezes Dzinho sobre 2. Repara, esse pedaço aqui é a metade da diagonal maior, vale 5. Se a metade vale 5, a diagonal maior toda vale 10. Já o Dzinho, essa parte aqui, ó, é metade da diagonal menor, porque as diagonais se encontram no ponto médio, tá? Então, se a metade vale 4, a diagonal menor toda vale 8. Então, a área aqui do losango vai ser Dzão, que é 10, vezes Dzinho, que é 8, Dzão vezes Dzinho, sobre 2. Então, vai dar 80 sobre 2, dá 40 centímetros quadrados, ok? Pessoal, a aula de hoje eu vou parar por aqui, vou editar o vídeo, postar no YouTube ainda hoje, se Deus quiser e a internet deixar. E aí semana que vem nós vamos continuar fazendo exercício de geometria plana, de área, que aí vai ser, que vai cair mais na prova, tá bom? Boa noite para vocês e até semana que vem. Boa noite, professor. Obrigado. Até Por semana que vem. nada, Até mais. até. Boa noite, professor. Obrigada. Boa noite, por nada.